O Brasil é um dos países onde mais se come carne no mundo. Mas o consumo, principalmente da carne vermelha, né, gera controvérsias. Eu vou esclarecer mitos, verdades, vou conversar agora com o presidente da Associação Brasileira Low Carb, o médico José Carlos Souto. Doutor José Carlos Souto, prazer tê-lo novamente no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, prazer é meu, obrigado pelo convite. Olha, eu vou lhe perguntar algo muito polêmico neste momento. Eu sei, inclusive, eu assisto alguns podcasts, alguns médicos seguem o senhor, a sua teoria e algumas situações que já são científicas, mas há vários médicos, inclusive alguns que eu entrevisto aqui, que quando a gente fala, ó, pressão alta, ó, modere na carne vermelha, ó, obesidade, evite carne vermelha, colesterol, evite carne vermelha. E aí? Existe mesmo evidência científica de que se consumir a carne, principalmente a carne de gado, ela vai fazer mal à saúde, doutor Zé Carlos Souto? Ardino, o problema todo é aquilo que a gente considera evidência, aquilo que a gente considera boa evidência. Então, existem estudos chamados observacionais, onde você passa questionários para as pessoas, elas respondem o que come, depois de uns anos você vê quem adoeceu, quem não adoeceu. O problema desse tipo de estudo é que, primeiro, é sabido que as pessoas nem sempre são sinceras ou nem sempre lembram corretamente o que elas comeram ou deixaram de comer nos últimos meses. Segundo, é que nesses estudos você nunca sabe se aquilo que a pessoa respondeu é a causa real dos problemas que ela veio a desenvolver. Então, não é porque você disse 20 anos atrás que você comia carne que uma determinada doença que você desenvolveu 20 anos depois é devido a isso. Para a gente superar esse problema, existem outros estudos que são os ensaios clínicos, são experimentos nos quais você sorteia um grupo para fazer uma alimentação e outro grupo para fazer uma alimentação diferente e acompanha no tempo. Um ano atrás, novembro de 2019, foi publicado um conjunto de estudos que avaliou toda a evidência que existia sobre o assunto de carne vermelha e saúde. Foi publicado num periódico chamado Annals of Internal Medicine. Os médicos sabem, têm uma excelente reputação. E a conclusão desses estudos mostrou que a carne vermelha não tem correlação nem com câncer, nem com doença cardiovascular e nem com mortalidade por todas as causas. Então, no que diz respeito à evidência, eu diria que hoje, 2020, essa é a melhor evidência disponível. Então, quem está de dieta, por exemplo, né, pode consumir carne vermelha? Sim, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, eu acho que há duas falsas dicotomias, né, entre carne vermelha e as demais carnes, como se a carne vermelha fosse pior, e entre produtos de origem animal e produtos de origem vegetal. Eu acho que a grande diferenciação que a gente tem que fazer não é essa, é aquela que o nosso Guia Alimentar Brasileiro faz, que é entre produtos ultraprocessados e produtos minimamente processados e in natura. Produto ultraprocessado, para quem não conhece essa expressão, é aqueles produtos que vêm de uma fábrica, que são feitos com vários ingredientes, muitos dos quais pouco conhecidos pelas pessoas. E os produtos in natura é, por exemplo, os vegetais, as frutas, as carnes, os peixes, os ovos que você compra diretamente na feira, diretamente no açougue. Então, o que é saudável para nós, o que o ser humano sempre consumiu durante a evolução da espécie, eram os alimentos in natura. O que é novo e o que acompanha a piora da saúde da população é justamente o consumo excessivo de pão, biscoito, macarrão, salgadinho, doce, esse tipo de coisa. São os produtos ultraprocessados. A divisão correta é essa, e não entre produtos de origem animal e produtos de origem vegetal. Outra situação que a gente vê que é muito comentada e as opiniões médicas são muito divergentes, até entrevistados aqui, é a questão do colesterol. Colesterol alto. Ah, fulano está com colesterol alto, corte a carne vermelha. É assim, doutor? É um assunto complexo e eu vou responder para você assim. Se eu falar só do colesterol total, é mais ou menos como eu falar só do peso de uma pessoa. Se eu digo para você que uma pessoa tem 70 quilos, você vai me dizer se isso é muito ou pouco? Você vai perguntar, bom, qual é a altura dessa pessoa? Se tem 1,85 m de altura, é alguém muito magro. Se tem 1,5 m de altura, é alguém gordinho.
Então, um colesterol de 200 é um colesterol alto ou um colesterol baixo? Eu preciso saber o HDL, o colesterol bom dessa pessoa. Então, hoje a gente sabe que essa proporção do colesterol total para o HDL, mais importante do que saber o colesterol isoladamente. Também faz diferença o resto dos exames. Os triglicérides dessa pessoa estão bons? A glicose está boa? Ela é fisicamente ativa? Ela fuma? Então, se alguém tem um colesterol muito alto, Cardinô, talvez realmente seja interessante evitar o quê? Os cortes mais gordos de carne. Mas daí a fugir da carne, você vai substituir essa carne por quê? Você vai substituir por macarrão? Você vai substituir por pão, massa, arroz? Se você substitui por carboidratos, muitas vezes você está deixando de comer um alimento que é nutricionalmente mais denso que a carne, rica em minerais, rica em proteína, por um alimento que tem pouco valor nutricional e está associado com ganho de peso, como é o caso dos carboidratos refinados. Então é importante pensar também no nós vamos trocar pelo quê? E o frango, peixe podem suprir os nutrientes da carne vermelha, doutor? Podem. Eu acho que não há um motivo especial para você comer carne vermelha, como também não há um motivo especial para você não comer a carne vermelha. Por isso que, como eu disse no início ali, eu acho que essa é uma falsa dicotomia. A gente não precisa necessariamente fazer esta divisão entre carne vermelha e carne branca. O que acontece é que depois de muitos anos, durante os quais se ficou dizendo para a população que a carne vermelha era ruim ou perigosa, quando você observa naqueles estudos de natureza observacional, as pessoas que comem menos carne vermelha tendem a ter menos doenças no futuro. Mas sabe o que? Elas não comem apenas menos carne vermelha. As mesmas pessoas que comem menos carne vermelha também fumam menos, bebem menos, cuidam mais do peso, fazem mais exercício. E tudo indica são estes fatores que são responsáveis pela melhora da saúde das pessoas. E comer menos carne vermelha é apenas um indicador, um marcador de que aquelas são pessoas que têm uma tendência maior de seguir as orientações, né? Então, não é a redução da carne vermelha em si que traz esses benefícios, e sim este outro conjunto. Se uma pessoa comer mais carne vermelha, mas também fumar menos, fizer exercício, cuidar o peso, nós não temos nenhum motivo para acreditar que a gente vai ter desfechos ruins, e é isso que os estudos mais bem feitos têm mostrado. Doutor Zé Carlos Souto, muito obrigado ao senhor, hein? Obrigado você.